O dinheiro, ele significa algo diferente para cada pessoa. E é por isso que nesse episódio eu vou fazer aqui no supermercado. Nosso cérebro, ele tem duas áreas que influenciam as nossas tomadas de decisões na hora de fazer compras ou tomar qualquer decisão financeira. O primeiro lado é o córtex pré-frontal desolateral. É ele que vai tomar as decisões que são mais racionais. Já do outro lado, nós temos o córtex pré-frontal ventromedial, e é ele que vai tomar as decisões mais preguiçosas. Então, se você acabou de sair do trabalho e logo em seguida você vai ao supermercado, é muito provável que você tome as decisões em relação à sua compra mais baseada nas suas emoções do que na sua razão. E o lado do cérebro que é mais racional, ele tem como se fosse uma bateriazinha, então quanto mais você usa, mais descarrega. E como você já utilizou ela o dia inteiro, como você estava trabalhando, quando você chegar no supermercado, você não vai querer mais usar. Então, de forma bem breve, é assim que você pode acabar tomando decisões erradas em relação ao seu dinheiro. Voltamos para a programação normal para te dizer que esse é o capítulo 5 do curso de finanças que eu criei no início, e nesse vídeo nós vamos aprender sobre psicologia financeira, ou melhor dizendo, sobre comportamento financeiro. Começamos o episódio de uma forma um pouquinho diferente para vocês entenderem como que o nosso cérebro funciona na prática. Vale ressaltar que eu não tenho nenhum tipo de faculdade de psicologia e tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser com base nesse livro aqui, A Psicologia Financeira, e alguns estudos à parte que eu já fiz. Inclusive, vou indicar para vocês, caso vocês queiram aprender mais sobre comportamento financeiro, eu vou indicar a Jéssica Câmpara, ela é uma das mais especialistas aqui do Brasil atualmente, e vou deixar o link do YouTube dela aqui na descrição. Bom, você já viu no início do vídeo alguns termos técnicos que a gente pode estar conversando sobre comportamento humano. Mas antes da gente realmente ir para essa parte mais técnica, mais teórica, de como entender de fato como que o nosso cérebro funciona em relação às nossas tomadas de decisões, é importante a gente conversar sobre algumas coisas. Bom, agora o papo é um pouquinho mais sério e inclusive mais complexo. Por que eu tô falando dessa maneira? Porque o dinheiro, ele significa algo diferente para cada pessoa. E é isso que faz com que cada pessoa lide com o dinheiro de uma forma diferente. Então, cada decisão que você toma ou já tomou em relação ao dinheiro é com base em alguma experiência que você já teve na vida. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero te levar a entender é que o que pode parecer loucura pra você, talvez não seja loucura pra mim. Então, para algumas pessoas, pode fazer muito sentido você pegar um empréstimo, abrir um negócio, fazer muito mais dinheiro do que ali as parcelas que você está pagando, conseguir pagar a parcela e ainda sobrar um dinheiro. Mas para mim, pode parecer loucura. Esse livro, inclusive, ele fala que ninguém é maluco, porque nós tomamos as decisões com base no que nós aprendemos durante nossa vida. Porque muito provavelmente ali na sua infância, na sua adolescência, se você viu seus pais, se você teve uma imagem dos seus pais ou da pessoa que cuidou de você, enfim, ali economizando dinheiro, guardando dinheiro, investindo dinheiro, muito provavelmente você também segue esses passos. Agora, se você viveu em uma família onde só gastavam, onde não guardavam nem 10%, onde tinham dívidas, é muito provável que você também siga essa linha. Então, como eu disse no início, nós temos que conviver com o lado preguiçoso e o lado racional do nosso cérebro, e além disso, temos algumas histórias passadas que também nos influenciam nas nossas tomadas de decisões. Inclusive, vou deixar o link desse livro aqui na descrição para caso você queira ler ele. Outro exemplo que eu posso estar dando, que eu não vi exatamente nesse livro, mas eu vi em outros, é de como nós escutamos o tempo todo, principalmente assim na infância, na adolescência, que é quando a gente fica de fato em casa, morando com os nossos pais, a maneira como eles falam do dinheiro. Então, muito provavelmente você já escutou que o dinheiro não nasce em árvore, que o dinheiro é a raiz de todo mal, e uma série de frases que muito provavelmente nós já escutamos e que isso pode sim atrapalhar a maneira como você lida com o seu dinheiro. Porque se seu cérebro acredita que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é a raiz de todo mal, por que ele vai buscar o dinheiro? Não faz sentido. Mas antes de eu te explicar de fato como que nós podemos tirar essas crenças limitantes e, além disso, controlar os nossos dois lados do cérebro a tomar as melhores decisões, eu preciso explicar algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender, que mais uma vez esse livro aqui comenta, é sobre sorte e risco. Ou seja, não é porque você se esforçou, que você se matou de trabalhar, que você vai conseguir ter uma vida ali financeiramente estável ou uma vida financeira ali de sucesso. E uma das coisas que ele comenta é que nem sempre somente o mérito, ou seja, somente o seu esforço ali trabalhando, vai te deixar rico. E aí, entrando nesse momento específico, poderíamos ficar horas e horas conversando sobre isso. Porque, por exemplo, se você tendo acesso à internet, é muito mais provável que você tenha mais chances do que alguém que não tenha acesso a esse curso, por exemplo, alguém que não tenha acesso à internet para assistir esse curso e, quem sabe, conseguir sair de uma vida que a gente comentou na aula passada, se não me engano, sobre ficar nesse modo sobrevivência. Então é muito importante que você não se compare.
é um assunto batido. A gente fala disso o tempo todo, a internet está falando disso o tempo todo, mas é muito importante ser falado. Então, às vezes, a gente fica se comparando o tempo todo ali na internet, vendo que a pessoa conseguiu conquistar um carro, conseguiu ficar milionária, conseguiu sucesso financeiro ou alguma coisa do tipo. Essas comparações, elas são totalmente injustas. Você não sabe de onde exatamente essa pessoa veio, não sabe as oportunidades que ela teve. Você tem oportunidades diferentes da dela. Ou seja, o livro vem comentando sobre sorte e risco, e quando ele fala da sorte, é exatamente disso que a gente acabou de conversar, sobre, às vezes, a pessoa nasceu com um pouquinho mais de dinheiro que você, e às vezes isso fez totalmente a diferença na hora de enriquecer um pouco mais rápido. E sobre os riscos, é sobre realmente entender exatamente aonde você está. Entendendo onde você está, você vai criar uma margem de segurança muito maior para assim você conseguir tomar riscos. Bom, esse episódio foi realmente um pouquinho para conversar sobre o que você aprendeu durante ali a sua infância, durante a sua adolescência, quais são as suas crenças limitantes. É importante que você identifique elas, anota no papel o que você escutava na infância, para no próximo capítulo a gente já está pronto, porque no próximo capítulo nós vamos conversar de como eliminar todas essas crenças limitantes e também como a gente consegue controlar o nosso cérebro na hora de tomar as decisões, elas preguiçosas ou elas mais racionais. Então, te espero no próximo capítulo. Tchau!